para que a palavra de Deus fale conosco, né? É nós que arrancamos a palavra. Amém? Então você vai arrancar a palavra de Deus através da vida do servo dele. Pai, em nome de Jesus, aqui nós apresentamos a vida do teu filho, Jesus amado, que está incumbido de trazer a sua palavra nessa noite, Pai. Pai, fala conosco segundo o seu querer, a sua vontade, Senhor. Nós não queremos, Jesus amado, que aquilo que nós queremos, Senhor, seja feito, mas sim a sua vontade e o seu querer venha falar sobre nossos corações, Senhor. Derrama, Senhor Deus, a sua palavra sobre a vida do teu filho, Senhor Deus, em nome de Jesus. E tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida dele, Pai, que nós queremos do Senhor, ao glorioso em nome de Jesus. Amém. Fala a todos com a paz do Senhor. Amém. Como estou feliz de ver os irmãos. Faz tempo que eu não via alguns. O pastor Gilmar sempre manda uma mensagem. E é bom demais ver que todos estão bem. Todos estão felizes nessa noite. Amém. Livro de Ezequiel, capítulo 2, verso 1. Oh, glória. Estou acompanhado pelo meu cunhado, veio lá da Bahia, chegou há poucos dias. E ele é segurança, ele vem forte. Então, se você não der glória essa noite, no final nós conversamos ali, junto com ele, amém? Livro de Ezequiel, capítulo 2, e o verso 1. A irmã já entregou o segredo do crescimento, o segredo de um coração cheio de paz, o segredo da prosperidade. Qual é? Não retires de mim o teu Santo Espírito. Glória a Deus. Enquanto o Espírito estiver em você, você vai estar de pé. Amém. Amém? Amém. Livro de Ezequiel, capítulo 2, verso 1. Amém. Ele disse: Filho do homem, fique em pé, fique em pé, pois vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Glória. Põe-te em pé. Aleluia. Todos conhecem o livro de Ezequiel. Todos conhecem ele pela profecia que se cumpre no capítulo 37. E poucas pessoas falam do começo de Ezequiel. Quando eu começo a observar a palavra sagrada nos tempos de Ezequiel, qual era o cenário? O cenário era de dor, de sofrimento. O cenário era de um povo com um coração endurecido. E toda vez que o povo endurecia o coração e rejeitava a palavra de Deus, Deus tinha outros mecanismos, outras maneiras de fazer o povo voltar a dar a atenção a Ele. Jesus, aleluia. Naquele tempo, Deus sempre levantava um profeta, como nos tempos de hoje. Mas o problema do pecado é que ele vai endurecendo o coração e vai criando uma casca grossa nos nossos ouvidos. Os profetas vinham e falavam para pôr a casa em pé, para pôr a casa em ordem. Mas o povo já não queria mais ouvir a voz de Deus. O povo já não queria mais ouvir os profetas. A Bíblia vai mencionar que um profeta do mesmo tempo, conhecido como Jeremias, vai pregar a verdade. O que acontece com ele? É jogado dentro de um poço de lama, é jogado dentro de um buraco. Ou seja, toda vez que o povo endurece o coração, Deus usa outros tipos de mecanismos para falar com o povo. E qual é o mecanismo que Deus usa agora? O mecanismo
da dor. Então Deus permite que o seu povo seja tomado como escravo. Aleluia. Naquele tempo existia um grande império. Como eles se tornaram escravos? O grande império era conhecido como o Império da Babilônia, que era direcionado por Nabucodonosor, aquele que não tinha medo de nada, aquele que enfrentava quem fosse necessário. Nabucodonosor era um grande estrategista e ele sabia o que fazer. Então, quando ele veio para tomar o povo de Israel, ele poderia simplesmente varrer aquele povo da face da terra. Mas entenda uma coisa: o inimigo só pode chegar até onde Deus permitir, assim como na vida de Jó. É por isso que a tua vida, aleluia, está do jeito que está. Mas tenha uma certeza: o inimigo não pode passar daí. Aleluia. Então Nabucodonosor decide cercar, fazer um cerco sobre a cidade, e leva o povo como cativo. A Bíblia vai dizer que são 10.000 pessoas. Quem eram essas pessoas? Nabucodonosor decide levar pessoas que são importantes, pessoas que são influentes, os líderes daquele tempo, as pessoas mais influentes, líderes religiosos, os empresários, os artesãos, pessoas importantes, pessoas fortes, como Daniel, Sadraque, né? E os demais. Por que ele faz isso? Porque a cidade fica com pessoas fracas, com pessoas apenas os mais fracos, apenas os deficientes. Eles não podem revidar o seu ataque. É por isso que ele decide levar 10.000 pessoas. E dentre esses 10.000 está Ezequiel. Quem é Ezequiel? Ezequiel era um homem que nasceu e foi criado com os seus olhos focados no sacerdócio. Ezequiel sabia tudo sobre a casa de Deus. Ezequiel dedicou a sua vida. Ezequiel conhecia a Torá, a Bíblia daquele tempo. Ezequiel sabia como as pessoas se vestiam nesse tempo. Ezequiel sabia como era a liturgia do culto. Ezequiel sabia como eles cantavam. Ezequiel sabia tudo sobre o sacerdócio. Por quê? Porque ele passou a vida aprendendo sobre isso. E agora ele se encontra com os sonhos no chão, com os sonhos frustrados. Agora ele se encontra no meio de um povo como escravo. E o que as pessoas falavam será na cabeça dele? Agora para você, Ezequiel, acabou. Você lutou até aqui, mas a sua vida mudou por completo. Agora, Ezequiel, para você não vai ter outro jeito. Você não vai ser sacerdote. Você não vai ser aquilo que você buscou a vida inteira. Você não vai chegar nos lugares que você sonhou a vida inteira. Para você já era, Ezequiel. Só que o que eles não contavam é que Deus já estava com uma caneta na mão e estava escrevendo uma história. O homem chegou até aqui. O Nabucodonosor chegou até aqui e falou: para você acabou. A tua história acaba aqui. Mas eu estou vendo a caneta de Deus sobre a cabeça de algumas pessoas aqui. E Deus está falando: eu vou continuar a tua história. Ezequiel foi treinado para ser um sacerdote. E como que um sacerdote era visto naquela época? Que olhava para o sacerdote e falava: esse daí é um santo homem de Deus. Esse daí não tem pecados. Esse daí é forte. Esse daí não erra. Esse daí é alguém escolhido por Deus. Só que Deus, Ele não olha as tuas técnicas. Deus, Ele não olha você por fora. A Bíblia vai dizer, aleluia, que Deus sonda os corações e esquadrinha os pensamentos. É por isso que na tua casa Deus te escolheu. Não é porque você é bonzão, não é porque você tem dinheiro, não é porque você vai fazer a faculdade, não. É porque Ele sondou o teu coração e Ele viu algo dentro de ti que agradou a Ele. Então quem olhava para os sacerdotes falava: a vida deles é muito perfeita. Não, eles são homens de oração. Eles não erram. Eles oram e Deus responde. Só que Deus conhece o íntimo do coração de cada um. E não há nada que fique oculto
A Bíblia vai falar que os seus olhos são como chama de fogo. A Bíblia vai falar que os seus olhos percorrem por toda a terra. A Bíblia vai falar que não há nada oculto que continue em oculto diante dos seus olhos. E eu começo a passear pela Bíblia. No capítulo 8, verso 7, Deus vai falar para Ezequiel. E leva Ezequiel em uma visão. E no meio dessa visão, Deus fala para ele: escave a parede e você vai ver aquilo que você tanto almejou. Escave a parede e você vai ver a vida daqueles que você tanto admirou. Ezequiel começa a escavar a parede. E atrás da parede estavam lá 70 sacerdotes, 70 homens que eram admirados pelo povo, 70 homens que todo mundo pensava que eram homens de Deus. E o que eles estavam fazendo? Escondidos, adorando outros deuses, escondidos. E a Bíblia diz que na parede havia símbolos de répteis. Um dos répteis que eu conheço é um que se rasteja. Perceba, basta uma brecha que a serpente entra na vida de vocês. Basta uma brecha que a serpente pode entrar na nossa vida. Mas hoje eu vim pregar para vocês nessa noite e para dizer que naquela casa, naquela empresa, nesse ministério, a serpente não tem vez. Por quê? Porque o leão da tribo de Judá, ele chega na casa e aonde ele chega, a serpente tem medo. O Cordeiro de Deus está na casa e ele está lavando os nossos corações. Então o sonho de Ezequiel era ser um sacerdote. Só que ele não sabia como era a vida dos sacerdotes. Ele não sabia o que acontecia por detrás das paredes, por detrás das cortinas. E Deus decide então levar ele para que ele tenha um entendimento. Aleluia. Está entendendo agora? Não é que Deus não quis que você chegasse naquela posição. Não é que Deus não quis que você continuasse com aquela posição. Não é que Deus não quis que você vivesse os teus sonhos. É que Deus viu antes de você que se você continuasse no mesmo caminho, se você continuasse admirando as pessoas erradas, você também ia se perder. É por isso que a limpeza começou. É por isso que Deus começou a separar algumas pessoas da tua vida. Por quê? Porque a obra precisa continuar. E para a obra continuar, nem que eu faça a limpa, mas só vai ficar do lado quem é para ficar. Então, Ezequiel queria ser um sacerdote. Talvez o teu sonho era chegar numa posição. Talvez o teu sonho era viver com tal pessoa. Talvez o teu sonho era... Não sei o teu sonho. Só que Deus conhece aquilo que é melhor para cada um de nós. Enquanto você está querendo ser sacerdote, enquanto você está querendo ser tal profissional, enquanto você está querendo viver o teu sonho, Deus está falando: eu te chamei e as nações te dei como profeta. Aleluia! Não é porque você não se transformou naquilo que você desejou que você não vai chegar aonde eu quero que você chegue. Perceba aonde Ezequiel estava quando Deus fala com ele. Ezequiel estava no pior momento. Ezequiel estava com seus sonhos frustrados. As pessoas do lado dele já tinham enterrado os seus sonhos. Ezequiel estava no meio das lágrimas, no meio da dor, no meio da opressão, no meio do momento difícil. Talvez eu estou pregando para pessoas que entrou por essa porta também. No momento, no pior momento da sua vida, no momento mais doloroso da sua vida. Só que Deus está falando para alguém que está aqui nessa noite: você não está passando esse momento porque eu quero ver você sofrer. Você está passando esse momento porque é necessário para que você chegue aonde eu escrevi a tua história. Glória a Deus, aleluia. Ezequiel está no meio do vale. No meio do vale. E as pessoas estão falando: isso nunca vai mudar, a vida vai continuar sempre assim, vai ser sempre os mesmos problemas. As pessoas que estão em volta dele já não sonham mais, as pessoas que estão em volta dele já não acreditam mais,
As pessoas pensam que vai ser sempre a mesma coisa. Aleluia. Só que entenda uma coisa: quando Deus aparece para Ezequiel umas 3 vezes em visão, é no meio do vale. Deus está falando para você: vai ser no meio desse vale que você vai conhecer a minha glória. Vai ser no meio desse vale que eu vou falar com você. Vai ser no meio desse vale que eu vou me revelar na tua vida. Glória a Deus. Ezequiel estava no meio de um povo que já não acreditava mais, de um povo que já não tinha mais esperança, de um povo que já não conseguia enxergar mais à frente. O povo só olhava o problema. Mas uma coisa me chama a atenção aqui: no meio de todos esses problemas, o céu estava aberto para uma pessoa. No meio de todos esses problemas, o céu estava aberto para Ezequiel. As pessoas podem até tentar parar a tua caminhada. Os teus parentes podem até criticar a tua vida. As pessoas podem até desacreditar do teu ministério. Mas se o céu estiver aberto sobre a tua vida, ninguém vai parar a tua caminhada. Ninguém vai parar a tua marcha. Deus está falando: o céu está aberto sobre a tua vida. Aleluia. Amém. E como que eu sei que eles estavam em crise? Salmo 137, verso 1. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Nos assentamos e choramos. Interessante que no Salmo 126 ele vai dar um entendimento muito profundo para mim. Salmo 126, verso 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Perceba a diferença. Qual que é a diferença entre um e outro? É que um está sentado, um está sem esperança, um já desistiu, um está chorando e está sentado, está chorando e está estagnado, está chorando e não sai do lugar. E o outro está chorando, mas está andando. O outro está chorando, mas está caminhando. Eu vim falar para uma pessoa aqui nessa noite: você pode até chorar. Por quê? Porque chorar não é pecado. Mas uma coisa é certa: você não pode parar. Você não pode desistir. Você não pode abortar a missão. Por quê? Porque aquele que colocou a mão no arado não é digno de olhar para trás. Aleluia. Chorando, mas caminhando. Chorando, mas andando. Chorando, mas ainda acreditando. Então eles estavam em lágrimas. E o que é uma lágrima? O que é uma lágrima? É 1% líquido e 99% sentimento. Deus está falando para alguém que chegou aqui nesse lugar: na tua casa tem sido dia de lágrima, na tua empresa tem sido dia de lágrimas escondidas, mas Deus está falando, Apocalipse 21, 4: e Ele enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. As lágrimas estão caindo no odre de Deus, não estão caindo por terra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Vai ser pela manhã que Deus vai escrever uma nova trajetória para você. Hoje você está cansado, mas amanhã cedo Deus já tem uma nova estratégia para entregar nas suas mãos. Põe-te em pé, Ezequiel. Por que Deus manda Ezequiel se colocar de pé? Porque sempre que Deus vai fazer algo grande na vida de uma pessoa, essa pessoa tem que estar posicionada. Não, Deus nunca vai fazer algo na sua vida se a tua vida estiver tudo bagunçada. Deus nunca vai fazer algo na vida de uma pessoa se ela estiver toda confusa. Deus escolhe pessoas, aleluia, para grandes projetos. Mas para que os projetos aconteçam, você não pode estar em confusão. Aleluia. Põe-te em pé, Ezequiel. Põe-te em pé, Ezequiel. E enquanto ele falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez
ficar em pé. Quando você fica em pé, quando você se posiciona, o Espírito te sustenta e você continua a caminhada. Deus não manda você se colocar de pé porque você é o bom. Deus não manda você se colocar de pé porque você é o forte. Deus não manda você se colocar de pé porque você é o cara. Não. Quando você decide se posicionar e assumir a posição que Deus quer te colocar, é Ele quem vai te sustentar. Atos capítulo 3 e o verso 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O que ninguém fala é o próximo verso. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Deus está tomando pessoas nessa noite pela mão direita e está sustentando no meio dessa dor. No meio da prova você não morre. No meio da lágrima você não morre. No meio da decepção você não para. No meio, aleluia, das críticas você não vai desistir. Hoje Deus te coloca de pé nessa casa. Por que Deus está te colocando de pé hoje? Porque Deus só precisa de um. Diga um. Deus só precisa de um para fazer a diferença na tua casa. Deus só precisa de um Abraão para abençoar toda a terra. Deus só precisa de um Noé para dar o projeto da arca. Deus só precisa de um Moisés para libertar milhares de pessoas do Egito. Deus só precisa de um Jesus para sarar, para curar e para salvar toda a humanidade. Eu vim pregar para alguém nessa noite que Deus está contando com você. Por quê? Porque vai ser por meio de você que a tua casa vai ficar de pé. Vai ser por meio de você que esse bairro vai ser alcançado. Vai ser por meio de você, por meio de um, que Deus vai levantar toda a tua casa. Deus conta com você. Interessante que o capítulo que nós lemos é o capítulo 2. E o que acontece no capítulo 2? Deus levanta Ezequiel. E no capítulo 37? É Ezequiel que levanta um exército. Sabe o que eu entendo com isso? Que uma multidão não consegue levantar um caído, mas uma pessoa de pé que Deus levanta consegue levantar uma multidão. Deus está preparando você. Por quê? Porque por meio de você a tua casa vai ficar de pé. Por que todos conhecem Ezequiel da Bíblia? Todo mundo conhece ele porque ele profetizou, porque Deus fez algo na vida dele. Mas Deus, ele não conhece Ezequiel por causa de tudo que ele fez. Deus conhece Ezequiel por causa de tudo o que ele suportou. Mesmo no meio de pessoas incrédulas, ele suportou. Mesmo no meio de pessoas sem fé, ele suportou. Deus não te conhece por causa do teu talento. Deus não te conhece por causa do teu dinheiro na tua conta. Deus não te conhece por causa do carro novo. Deus não te conhece porque você canta bonito, fala bonito. Deus não te conhece por causa das suas técnicas. Deus te conhece por causa de todos os processos que você passou. E mesmo assim passando ele, você decidiu continuar de pé. Você não está de pé porque você é forte. Você está de pé porque o Espírito te escolheu naquela casa e disse: eu estou contigo. Eu te sustento nessa caminhada. Eu vim pregar para pessoas que estão com problemas nessa noite. Eu vim pregar para pessoas que estão cansadas, pessoas que foram enganadas, pessoas que foram traídas, pessoas que se sentem esquecidas. E qual é a palavra que eu vim trazer para você nessa noite? É que Deus dá uma ordem no mundo espiritual. E quando Ele dá uma ordem, nada pode resistir. Qual é a ordem, profeta? Põe-te em pé. Põe-te em pé. Hoje Deus coloca a tua fé em pé. Hoje Deus coloca a tua saúde em pé. Hoje Deus coloca teu ministério em pé. Hoje Deus coloca teu filho em pé. Hoje Deus coloca teus netos em pé. Hoje Deus está falando: põe-te em pé. E você que recebe essa palavra, as palmas que louvam ao Senhor. Aí o segredo: enquanto o Espírito estiver
tiver em você, você vai continuar de pé. Aleluia. Tira tudo de mim, Senhor, mas não retira teu Santo Espírito. Aleluia. Aleluia. Glória. Que poderoso, né, irmãos? Glória Nós a Deus. entendemos. Deus primeiro levanta um homem para que esse homem levante uma geração. Aleluia. Aleluia. Deus está levantando homens e mulheres nesses últimos dias, posicionado em Deus. Aleluia. Para levantar uma geração que Deus quer ter neste lugar. Aleluia. Deus tem algo poderoso na tua casa, na minha família, no teu casamento, no teu ministério. Deus tem algo glorioso. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar. Tem alguém que precisa de oração? Pode vir até aqui na frente. Se tiver alguém que quer dar um conserto com Deus, quer reconciliar, ou quer aceitar a Deus nessa noite, aceitar Jesus Cristo nessa noite. Se você não quiser vir até aqui na frente, só levanta a tua mãozinha, nós vamos orar daqui. Amém? Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Aleluia. Eu Glória quero a orar por cura nessa noite. Eu quero orar por casamento. Amém. Irmãos, é tão glorioso quando a gente entende qual a necessidade. E nesses últimos dias, Deus tem tocado no meu coração para orar por famílias, Oh, por glória a Deus. casamentos. O casamento é estrutura. Um casamento desestruturado, uma família desestruturada, ela não vai gerar fruto. Mas quando tem um casamento estruturado, uma família estruturada, ela começa a gerar frutos. Glória a Deus. Ela Aleluia. começa a avançar. Tem mais alguém? Tem mais alguém que precisa de oração? Soberano